Olá, meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Eu sou a Vânia e João Firmino, meu companheiro, estamos incumbidos hoje de discorrermos sobre um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de falarmos do texto propriamente dito, eu gostaria de enfatizar que a Casa Espírita Maria de Nazaré, casa no qual trabalhamos, ontem abriu as portas. Unicamente às sextas-feiras é que, por este mês, vai acontecer essa abertura. Nós verificaremos a condição em outubro. Vamos verificar se abriremos outras atividades, mas por hora, toda sexta-feira, às 19h30, nós teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com passe coletivo e tomando os cuidados conforme as orientações das autoridades sanitárias, quer sejam o espaçamento entre as cadeiras, estamos com 30% da capacidade do salão, o uso obrigatório de máscaras, oferecemos álcool em gel. Então, estamos felizes por podermos abrir a casa e contar com a presença dos amigos. Gostaria também de recomendar a prática do Evangelho no lar. Quem ainda não faz, que possa fazer. E quem faz, que continue, porque o Evangelho no lar nos traz paz, harmonia e proteção para a nossa casa, para todos que nela habitam. Meus amigos, vamos então agora abrirmos de fato a atividade de hoje. E para isso, eu conto com a colaboração de todos vocês aí que estão nos acompanhando neste momento, embora remotamente, embora não seja presencial, nós podemos sentir o carinho e as vibrações amorosas que chegam até nós neste momento. Fechemos os nossos olhos físicos, materiais, elevemos o nosso pensamento a Deus, fazendo a prece que Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. O texto de hoje, ele estava previsto já no cronograma da casa e ele está ligado ao capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10º tem como eixo central, como tema, bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, felizes o que usam de misericórdia para com os seus irmãos, para com os seus semelhantes. E nós leremos os itens 5 e 6. Não são longos, dá para fazer a leitura na íntegra. Após a leitura, João dará sua contribuição e depois eu retornarei para dar o meu ponto de vista também. Vamos à leitura? Reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil.
Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Agora nós vamos verificar o ponto de vista de Kardec. Na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto de seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior e que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Desta maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Meus amigos, este é o texto base da noite de hoje, deste sábado maravilhoso. Então vamos chamar o João para que ele possa contribuir com as suas considerações a respeito deste tema, reconciliar-se com os adversários. Amados irmãos, queridas irmãs, muito boa tarde, paz e luz aos nossos corações. Estamos mais uma vez sintonizados na faixa do amor, através da nossa live, através da doutrina espírita, doutrina consoladora, confortadora, esclarecedora para todos nós. É muito importante nós nos conscientizarmos da responsabilidade que temos em estarmos estudando e procurando seguir a doutrina dos Espíritos. E é também muita responsabilidade, porque estamos recebendo recomendações preciosas, uma verdade concisa a respeito da nossa vida num todo, mas principalmente no momento
da existência que estamos vivenciando. E quando aqui nós ouvimos, né, esta fala de Jesus, reconciliai-vos com os vossos adversários, né, enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto estamos aqui reencarnados, lado a lado, e porque não reencarnamos no planeta Terra para um piquenique, para usufruirmos das maravilhas da Terra e estarmos aqui num relacionamento interpessoal para desfrutarmos dos prazeres que a vida nos proporciona. Não. Temos um compromisso muito maior, muito mais sério do que às vezes a maioria possa imaginar, que é de acertarmos uns com os outros. Por se estamos aqui, recebemos, não é, as bênçãos do Pai, de estarmos recebendo no nosso núcleo familiar, nos nossos lares, os espíritos com os quais estamos todos comprometidos com a lei divina, com a lei de Deus. Porque Deus não nos castiga por nada que fizermos, não. Mas nos deixa o livre-arbítrio e nos reveste de responsabilidade pelos atos que cometemos. Se fizermos o bem, se ajudarmos o nosso próximo, se auxiliarmos uns aos outros em busca de um crescimento espiritual, receberemos, não é? Os bens, receberemos os lucros, os louros das nossas ações e vamos usar e gozar das ações misericordiosas, boníssimas, que a vida na Terra nos proporciona. Mas, se fizermos más ações, se não perdoarmos, se não reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho, como nos fala o texto, essas dívidas, essas pendências vão, podemos dizer, ficar pendurada, vai correr juro, vai, não é, sujar o nosso nome, porque se na Terra nós fazemos um compromisso, não pagamos esse compromisso, não marcamos com as responsabilidades de compromissos assumidos em qualquer área, em qualquer circunstância. Mas vamos falar assim, o mais comum, o mais fácil de a gente fazer uma narrativa. Se eu vou numa loja, faço uma compra e não posso pagar à vista, eu parcelo lá em 6, 8, 10 vezes. Se eu não pagar essas parcelas, perante a lei dos homens aqui na Terra, o que vai me acontecer? Vou ficar com o nome sujo. Perdeu o crédito. Perdi o crédito e não vou conseguir comprar em outra loja, em realizar transações comerciais nenhuma, porque vou estar com o meu nome sujo lá no Serasa, né? E perante a justiça divina é semelhante e muito mais sério do que às vezes possamos imaginar. Se nós temos diferenças com os nossos irmãos, quando reencarnamos, nós não reencarnamos simplesmente para fazermos um piquenique aqui na Terra aí de 70, 80, sei lá, 85, 90 anos ou mais, não. Nós reencarnamos e assumimos compromissos de receber os espíritos com os quais nós temos algo a acertar e estamos compromissados com a justiça divina, e é-nos concedido essa oportunidade de recebermos os nossos adversários para uma reconciliação individual e espiritual. Se a gente não fizer essa reconciliação enquanto estarmos a caminho, vamos arcar com os nossos compromissos, né?
esse juízo que vai nos entregar para a justiça divina, é a nossa consciência, os compromissos assumidos, e vamos depois irmos para a prisão. Qual é essa prisão? É a prisão consciencial. Vamos estar aí ligados, sintonizados com aqueles espíritos com os quais nós assumimos compromisso de uma reconciliação. Eles vieram para nos cobrar, nós não quisemos pagar e às vezes agravamos a situação ainda mais. Isso vai ficar registrado, vai ficar pendente perante a justiça divina. Não é castigo de Deus, é a justiça de Deus, que é muito mais séria, muito mais responsável. Eu não vou dizer assim muito mais rigorosa, ela é justa, né? Se é justiça divina, é porque ela é justa. Não tem acordo assim de eu querer enrolar. Eu posso até dizer que ela é muito mais flexível em alguns pontos do que a justiça terrena. Se aqui nós estamos devendo na praça aí, vamos supor, 10 mil reais, às vezes a dívida está rolando, nós vamos lá, faz um acordo, aí eles até chegam a falar, olha, se você tiver aí 4, 5 mil para pagar agora, a gente quita essa dívida e você fica com o nome limpo, pode comprar crédito a partir de amanhã. Com a justiça divina é mais ou menos assim. Às vezes a gente tem altos comprometimentos com os nossos irmãos, com os nossos adversários, com aquele a quem o Evangelho aqui se expressa como os nossos inimigos. E foi o que Jesus nos advertiu. E em muitas circunstâncias, esses agravantes também têm os atenuantes. A gente às vezes tem aí um comprometimento muito alto, em algumas circunstâncias, tem até aquela frase do Evangelho que diz que às vezes a gente vem para perder um braço, acaba perdendo a ponta do dedo, né? Por quê? Se a gente aqui chega e começamos a trabalhar no bem, a fazermos a caridade, a assumirmos compromissos sociais, respondemos aos nossos compromissos familiares, pessoais, essa justiça divina nos ampara, nos protege, tem lá os seus atenuantes para com todos nós, mas se a gente não cumpre, também temos responsabilidade pelo não cumprimento. E mais hoje ou mais amanhã, a gente vai ter que fazer jus ao compromisso assumido, né? E enquanto estamos aqui a caminho com os nossos credores, com os nossos cobradores, é muito mais fácil do que esperar que eles se desencarnem. Aí a situação vai ficar mais difícil, porque enquanto estamos aqui, nós temos as bênçãos de estarmos vendo um ao outro. Mas quando o inimigo desencarna, aí nós não o vemos, mas eles estão nos vendo com muito mais nitidão e ficam no nosso encalço. Não tem juízo. Eu até já contei várias vezes aquele caso lá do Divaldo. Hoje eu não vou contar porque é uma historinha meio longa, mas vou recomendar o livro. Quem estiver aqui nos ouvindo e ainda não leu, procure o livro Grilhões Partidos, do espírito Filomeno de Miranda, com o Divaldo Pereira Franco, que tem uma história maravilhosa com relação aos inimigos desencarnados. O inimigo desencarnado, ele nos pega com muito mais facilidade do que o encarnado. O encarnado, se eu estou aqui caminhando na rua, se eu vejo que ele vem lá, eu posso atravessar para o outro lado da calçada, eu posso entrar numa loja e evitá-lo, eu posso voltar, fugir do encontro. Temos esta saída, esta facilidade enquanto estamos encarnados. Mas quando ele está desencarnado,
ele nos vê com muita facilidade e fica no nosso encalço porque as vibrações se conectam. E quando desencarnado, gente, olha, tenho muitos momentos, muitas experiências, muitos casos que já tive possibilidade de ouvir, de analisar, de avaliar, nesse tempo que eu tenho de doutrina espírita, que no momento não há a oportunidade da gente falar com mais clareza e objetividade acerca desses casos de obsessão, de ação dos inimigos desencarnados para conosco encarnado. A coisa é muito mais séria do que possamos imaginar. Eu vou ficar com a minha fala por aqui, vou passar para a Vânia, que ela também tem muita coisa boa a nos falar. Em alguns casos ela chega a ser mais caprichosa do que eu, porque eu vou falando pelas inspirações. Dificilmente eu anoto alguma coisa, ela sempre anota algo acerca do tema, então ela merece e precisa também de um tempo satisfatório para nos trazer a sua fala, que com certeza é muito esclarecedora e oportuna para todos nós. Que Deus nos abençoe, com todos nós, a Vânia. Queridos amigos, dando continuidade ao tema da noite, reconciliar-se com seus adversários, num dado momento do texto, há a menção de um ditado popular, onde se diz: morto o cão, acaba a raiva. É certo que estamos nos referindo à hidrofobia. É quando o animal ele é tomado por essa doença que o impede de beber água. Então, diz, né, que o cachorro está com raiva porque ele fica parece enlouquecido. Então, esse dito popular diz: morto o cão, acaba a raiva. Então, no sentido material de um animalzinho, isso é verdade. A doença vai acabar. Entretanto, se analogamente considerarmos que essa raiva é um sentimento de ódio, de animosidade, de desejo de vingança, aquele que desencarna com todos esses sentimentos nefastos, ele vai, na espiritualidade, continuar com esses mesmos sentimentos. Então, por isso que o texto diz que para o cão isso tem sentido. Porém, para nós, seres humanos, não convém, em hipótese alguma, deixarmos para lá a possibilidade de nos reconciliarmos. É fundamental essa reconciliação, porque tenhamos a certeza, o carrasco, o algoz de ontem é a vítima de hoje. E se fomos vítimas num passado distante, que não tenhamos e que não caiamos na tentação de sermos algozes, de sermos carrascos, de irmos ao revide, de que queiramos nos vingar daqueles a quem nos fizeram mal. Então, meus amigos, a lição de hoje nos convida ao perdão. O que é reconciliar? Reconciliar. Houve já um concílio, as pessoas se davam bem, num dado momento isso mudou. Não há mais possibilidade da amizade, de uma afeição, de uma relação saudável. E aí, o que se recomenda? A reconciliação. E a reconciliação pressupõe o entendimento, colocar-se no lugar do outro,
compreender. Há uma história em que uma mulher, ela encomenda um bolo para o filho. Ela encomenda, ela deixa o contato, porém, este filho que ia fazer aniversário sofre um acidente e desencarna. Era criança. E esta mulher não foi buscar o bolo, mas também não deu uma explicação. É claro, a mulher estava sofrendo muito. Uma mãe que perde seu filho não vai se lembrar de ligar lá para a loja de bolos e dizer, olha, meu filho morreu, não preciso mais do bolo. Ela não se lembrou. Mas o dono da loja ficou muito irritado e passou a perseguir a mulher. Até que um dia ele ficou sabendo. Então, meus amigos, quando ele soube, ele ficou envergonhado, pois que ela não fez por mal absolutamente, ela tinha uma justificativa mais do que plausível. Este fato, e isso deve acontecer muito pelo mundo afora, em outros planos. O adversário não sabe do motivo que levou a pessoa a ter certa atitude que o desagradou. Então, meus amigos, é importante sabermos o porquê a pessoa tomou aquela atitude e não nos melindrarmos. É importante a resiliência, é uma palavra muito utilizada em nosso tempo. O que é a resiliência? É a capacidade de se adaptar, de sair de situações difíceis, com bom ânimo, resolver a situação e não se deixar abalar. Meus amigos, imaginemos nós desencarnando e levando sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio. Não. Nós somos inteligentes. A doutrina espírita nos mostra, com as palavras de Jesus, que devemos amar os nossos inimigos. Isso pressupõe, portanto, que o perdoemos, ou, melhor ainda, que nem nos sintamos ofendidos, que saibamos parar acima do mal que nos quiseram fazer, que fiquemos com a boa parte. Vamos tentar a reconciliação. Se nós temos alguém na nossa família, no nosso círculo de amigos, e que a relação ficou dificultosa, tem algum problema, que possamos ligar para essa pessoa, mandar um zap, vamos nos desculpar, vamos procurar nos reconciliar. Ah, mas e se a pessoa não aceitar? Aí o problema passa a ser dela. A mensagem é muito clara. Diz que aquele que perdoa, Deus não deixará ao sabor da vingança. E isso não é uma esperança para todos nós? Uma feliz esperança? Queridos amigos, reconciliemo-nos em família. Existem familiares que por vezes não se falam por anos. Nós sabemos, certamente, que recebemos em nosso núcleo familiar os grandes amigos de outrora, mas também, como eu disse ontem, inimigos ferrenhos, inimigos ferozes, que fizemos. Não somos bonzinhos, não somos inocentes, estamos tentando nos melhorar. Mas é bem naquela linha, nosso passado nos condena. Porque os nossos maiores inimigos não os conquistamos agora, nessa atual existência, não, absolutamente. Nós fomos conquistando ao longo das múltiplas existências. Mas se hoje nós temos consciência de que devemos amar o nosso próximo, apressemo-nos
meus queridos irmãos, a perdoar, a não deixar rastros, relações conflituosas, débitos que possam ainda agravar a nossa situação espiritual. Tenhamos em conta que o planeta Terra passa por um momento final de transição. E aqui, como o nosso amigo Ezequiel gosta de frisar, só ficarão os minimamente mansos e pacíficos. Ora, aquele que não é manso nem pacífico não perdoa. Aquele que não é manso nem pacífico não quer e não deseja a reconciliação. Queremos progredir. Então, amigos queridos, aprendamos a nos colocar no lugar do outro. Perdoemos primeiro. Se seremos perdoados, isso já não é conosco. Mas perdoemos tantas vezes quantas forem necessárias. Não foi assim que Pedro, o apóstolo, se reportou a Jesus? Mestre, quantas vezes terei que perdoar? Será que 7 vezes? Como se fosse um número cabalístico o suficiente, porque para Pedro parecia muito perdoar 7 vezes. Ao que o mestre respondeu: Pedro, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, sinalizando que o perdão deve ser infinito. Queridos irmãos, estas eram as considerações dessa noite. Quero agora pedir a cada um de vocês para que todos juntos possamos nos interligar com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Nossa Mãe Santíssima, que coordena do mais alto as atividades da casa. Nossa patronesse, nossa querida Mãe Espiritual. Vamos nos reportando a ela, orando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Amigos queridos, ainda que a Casa Espírita Maria de Nazaré abra suas portas todas as sextas-feiras para atividade às 19h30, nós continuaremos com as nossas lives todos os dias da semana, sempre às 18 horas. Então, amanhã, domingo e segunda, irmão e amigo Ezequiel, terça e quarta com os nossos amigos Sérgio e Fabiana, quinta eu e João, na sexta Ezequiel novamente e assim sucessivamente. Contamos com vocês e gostaria de enfatizar que todos aqueles que nos assistem pelo Facebook, que possam depois dar o seu like quando forem ver a nossa palestra no YouTube, a nossa conversa. Não precisa assistir novamente, mas deem o seu like, porque Emmanuel nos diz que a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Ao dar o seu like, você está impulsionando o nosso canal do YouTube, favorecendo que possamos levar os conhecimentos espíritas, consolando e confortando os corações necessitados. Contamos com vocês. Um grande abraço meu, do João e da minha mãe. Fiquem com Deus, uma noite de luz, uma noite de paz. Até a próxima.